pessoas que estão de fora olham aquela família como se elas fossem muito tristes com aquela situação, que elas não conseguem sorrir. Tem gente que acha que... Você já parou para pensar em como a sociedade percebe a imagem da pessoa com deficiência? Será que essas pessoas são vistas realmente como pessoas com crenças, valores, emoções, ou elas são vistas somente como a sua deficiência? Essas pessoas precisam enfrentar desde o começo da vida dificuldades, preconceito, exclusão social, precisam se adaptar o tempo todo a lugares que não foram feitos para elas. Então, será que a gente consegue abordar esse tema com apenas um foco? Isso aqui seria a divisão entre o olhar positivo e o negativo? Em que lugar a gente coloca o sujeito com deficiência? Repetindo, será que ele realmente é considerado como sujeito? Ou será que ele é só visto somente pela sua deficiência? Esse é o tema do nosso trabalho de hoje e eu, Gabriela Baesso, vou apresentar junto com os meus colegas Alexandra, Wagner, Maria Roberta, Simone, Braulio, Renato e Fernando. Partindo de uma perspectiva sociohistórica, nós consideramos o homem como aquele ser que ele é responsável pela construção da sua história. O que isso significa dizer? Que o homem, a partir do seu contato com a natureza, ele se adapta a ela, ele se apropria dela e ele a modifica em função do desenvolvimento das suas necessidades. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente vai tratar da questão da deficiência, por exemplo, é impossível a gente tratar sobre isso sem considerar o período histórico em que a gente vai analisar. Porque os costumes, os hábitos, a cultura, tudo é fruto daquele contexto histórico, justamente por esse processo de adaptação à natureza, de modificação da natureza e a cultura em razão das necessidades do homem. De uma forma bem superficial, um panorama histórico acerca da questão da deficiência na sociedade, a gente tem na história antiga praticamente duas vias de tratar a questão da deficiência, que era a eliminação sumária ou a exclusão. Eliminação sumária, pasmem. O que significava isso? Na Roma antiga, por exemplo, e em Esparta, as pessoas elas tinham o direito de eliminar aquelas crianças que nasciam com algum tipo de deformidade, algum tipo de deficiência. Em Esparta as pessoas poderiam lançar essas crianças aí em abismos ou até ao mar. Posteriormente, já na Idade Média, a questão da deficiência ela já vai começar a ser tratada com um aspecto divino, né? Uma relação com o divino. Como assim? Se o Deus cultivado pela sociedade era um Deus perfeito, era uma imagem da perfeição, aquela pessoa que nasceu com uma deficiência não poderia ser considerada como uma imagem de Deus. Então muitas vezes era tida como uma pessoa que foi endemonizada, uma pessoa que era fruto de algum aspecto de pecado. Então essa pessoa ela acabava sendo excluída da sociedade. Surgiam ali algumas instituições que recebiam essas pessoas, mas com um aspecto muito de confinamento. As pessoas eram submetidas a castigo, elas eram submetidas à segregação, elas eram submetidas ali a açoites. Então era uma circunstância muito pesada ali para o contexto da época. Posteriormente, já para o final do século XV, na Revolução Burguesa, a sociedade começa a se estruturar com um aspecto mais voltado ao trabalho, ao desenvolvimento e à produtividade. E a questão da deficiência agora, ela está relacionada justamente a isso. O indivíduo deficiente é aquele que não produz, é aquele que está no ócio, aquele que não consegue agregar com a sociedade. E da mesma forma vão ali ter instituições que vão acolher esse indivíduo, mas também com um aspecto de confinamento, com um aspecto de exclusão desse indivíduo ali do convívio social. Lá por volta do século XVII, século XVIII, começam-se a multiplicar as perspectivas em relação à deficiência enquanto fenômeno. Essas perspectivas elas vão contribuir para o surgimento aí de abordagens no contexto educacional, por exemplo, que já vão começar a tratar justamente das formas de como ver essa questão da deficiência em relação à sociedade, em relação ao convívio, à inclusão, à integração. Ideias ali bem já rasas, começando a surgir, mas elas são muito importantes para o contexto. Aí já no século XX, né, lá na década de 50 praticamente, aqui no Brasil,
essas perspectivas, né, por uma influência do que já tinha sido consolidado na Europa principalmente, ela começa a tomar forma, e na década de 50 começa-se a incluir a educação das pessoas com deficiência nas práticas curriculares do Brasil. Isso é um salto importante, porque ali começa a se pensar a questão da inclusão do indivíduo com a deficiência, seja através da criação de turmas que poderiam acolher esse indivíduo, seja através de perspectivas que relacionavam a questão dos ambientes, a questão das preparações dos profissionais e a questão da visão da sociedade acerca do indivíduo com deficiência. Logicamente, a gente consegue perceber que mesmo hoje, no século XXI, essa questão da deficiência ela ainda é muito sensível para ser abordada. Podemos ver que o preconceito, o estigma, a segregação ainda é muito frequente na sociedade. Porém, como a gente viu que o contexto histórico ele vai evoluindo, a função do homem enquanto ser responsável pela sua construção histórica é o que dá o caminhar das mudanças sobre essas perspectivas. Então a gente vê hoje que as dinâmicas em relação à deficiência estão evoluindo, estão avançando, ainda estão longe do que se espera de uma forma adequada, porém elas estão caminhando. E a gente vê então que todo o contexto, toda a estrutura ao longo do tempo, vista aqui de uma forma bem superficial, mas é necessário ter essa consciência de que a cada tempo as perspectivas acerca da deficiência vão mudando de acordo com o contexto histórico. Pra gente, qualquer tarefa é um grande desafio. Alô? Quero lá você. Mas para você ajudar, é muito mais fácil. Em outubro tem Teleton da ACD. Não adianta dizer que tá ocupado, que a gente vai continuar chamando. Alô? Liga pra gente. É fácil. A ACD, sua ajuda é o que nos move. No vídeo A Chamada do Teleton 2009, vemos crianças deficientes que, mesmo com suas limitações físicas, utilizam os telefones para incentivar as pessoas a fazerem suas doações. Ao usar a frase, pra gente, qualquer tarefa é um grande desafio, a narradora passa a ideia da deficiência como segregação, colocando essas crianças na posição de vítima. E isso reforça a opinião do texto, o estranhamento causado pela deficiência, preconceito e experiência, que afirma que o silêncio sobre as pessoas com deficiência é anterior e exterior aos veículos de comunicação, e suas poucas aparições ficam restritas às campanhas publicitárias para a arrecadação de recursos para as instituições filantrópicas que veiculam mensagens que as representam como vítimas ou como heróis. E é exatamente essa a ideia que temos ao vermos esse vídeo. Crianças vítimas ou colocadas como vítimas de suas deficiências e que realizam tarefas que para muitos parecem impossíveis para uma pessoa deficiente. E é sempre importante manter em vista que as pessoas com deficiência continuam sendo, antes de tudo, pessoas. Você vai aumentar mais ainda? Que isso? Vim nivelar 60 quilos de cada lado. Eu já comecei dizendo, olha, eu não consigo fazer com esse peso. Mais uma! Bora. Mais uma! Ele corria muito, cara. E o rapaz tem uma perna só, né? Vimos no primeiro vídeo a Associação de Assistência à Criança Deficiente, o vídeo que mostra as crianças brincando com o telefone e utilizando o mesmo para poder fazer seus pedidos de doações. Então, independente da deficiência, seja da criança ou seja do adulto, não impede eles de alcançar seus objetivos. No segundo vídeo, vemos um treino Rio 16 que muda opiniões.
Nesse vídeo vemos atletas que, por mais que eles sejam pequenos, através da sua característica física, o tamanho não impediu ele de alcançar seu objetivo, que é o seu treino, levantando vários pesos e também fazendo seu treinamento normal na esteira, igualmente aos outros atletas dentro da academia. Então, independente se o adulto ele tem ou não uma deficiência física, isso não impossibilitará o mesmo de estar alcançando aquele objetivo de vida a qual aquele indivíduo ele busca. É muito comum que a gente veja na internet, que a gente veja no Facebook, que a gente veja em redes sociais histórias de superação, de pessoas que tinham alguma deficiência e que, nossa, conseguiram, enfim, ultrapassar obstáculos, barreiras, e são colocadas quase como heróis, quase como uma coisa, meu Deus, eu nunca pensei que aquela pessoa ia conseguir fazer isso. Então eu queria saber a sua opinião. Algumas entrevistas, inclusive, que eu falei, né, e sempre falo, é que as pessoas acham que quando elas se referem a pequena Lô usou o humor para superar a sua condição física. E não é isso. Eu acho que o humor é uma coisa, é o jeito que eu sempre fui, é o meu jeito de ser desde criança, e a minha condição física é outra. Eu acho que não foi o humor que me ajudou a superar a minha deficiência. Essa coisa de herói, né? Porque as pessoas, esse é o capacitismo ao mesmo tempo. É de querer colocar, por exemplo, o humor para superar tal coisa, ou o esporte. É claro que tem várias situações, conversei lá com atletas, que ajudaram sim eles a terem uma visão, por exemplo, de que eles não queriam sair de casa, e quando começaram a fazer um esporte, eles começaram a ver que eles tinham capacidade de ser um atleta, então ajudou ele a superar a visão que ele tinha dele mesmo. Eu, na minha situação, eu não usei o humor para superar o que eu tenho, porque é algo que a minha condição física ela nunca vai mudar. Eu sempre vou ser assim. Então, eu aprendi a lidar com a maneira que eu sou. Capacitismo é o ato de discriminar a pessoa com deficiência. Nós vivemos em uma sociedade onde ela foi pautada e estruturada com padrões corpo-normativos. O que significa isso? A nossa sociedade estipulou um corpo perfeito. E tudo aquilo que é inferior, que é considerado inferior a esse corpo perfeito, acontece o ato de discriminação. A gente deve se atentar, porque infelizmente a população brasileira é capacitista e nós devemos se atentar aos fatos implícitos e explícitos. O que eu quero dizer? A gente, quando fala de capacitismo, a gente deve partir de duas vertentes. O que significa? A questão física, que é a acessibilidade, que é bastante discutida, mas ainda está em processo muito lento. Essa questão da acessibilidade, do espaço físico, de acesso dessas pessoas com deficiência. E a questão social, que é como a sociedade enxerga a pessoa com deficiência, os estigmas em cima disso. Então é importante que a gente, enquanto provedor dessa mudança para a sociedade, enxergue nesses fatos implícitos expressões capacitistas que foram normalizadas pela sociedade, afirmações capacitistas, como por exemplo, João sem braço, eu não tenho perna para isso, são expressões muito comuns no nosso vocabulário que devem ser extintas, que devem ser erradicadas da nossa sociedade, porque aí começa esse estigma, essa discriminação de pessoas com deficiência. Boa noite, pessoal. Muita gente pensa que as pessoas com deficiência não podem ter relação, mas muito pelo contrário. Antes, acima de tudo, elas são pessoas com direitos. Elas têm direito a ter uma vida sexual livre, segura e prazerosa. E é importante a gente quebrar esse preconceito, que elas não podem namorar, não podem ter filho, que elas não se casam.
A Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência elaborou diretrizes quanto aos direitos sexuais e reprodutivos. A Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência considera a sexualidade e direitos reprodutivos como direitos humanos que devem ser respeitados e cumpridos através de políticas públicas. Desconsiderar a condição humana e de direitos oprime e exclui cada vez mais esse grupo historicamente marginalizado. Muitas vezes, a sexualidade da pessoa com deficiência é negada ou infantilizada, e a falta de informação, de acessibilidade, de despreparo dos profissionais acarreta em dificuldades na prestação de serviço à saúde. E, infelizmente, esse grupo social tem maior vulnerabilidade em relação a abusos sexuais e a comportamentos de risco, principalmente no que se refere a doenças sexualmente transmitíveis, sobretudo pela pouca consideração das políticas públicas nessa área. Muitas pessoas ficam sem saber o que fazer quando encontram uma pessoa com deficiência, principalmente se essa pessoa tem marcado em seu corpo alguma característica visível dessa deficiência. Pode ser o nanismo, alguma forma de paralisia, ou uma pessoa que seja amputada, ou que tenha membros com deformidade. É natural que exista um impulso de curiosidade, pois olhamos aquilo que não vemos com frequência. Mas quero propor aqui uma reflexão justamente sobre isso. Por que não vemos com frequência? Provavelmente não é porque tem poucas pessoas com deficiência, mas sim porque são negadas a elas o espaço público, o espaço da rua. E essa invisibilidade aqui no sentido literal, daquilo que não é visto ou visto com frequência, é um dado muito importante para a nossa reflexão. Por causa dessa ausência do espaço público, que muitas vezes, quando encontramos uma pessoa com deficiência, ficamos sem saber o que fazer. E a dica é que não olhemos para o corpo, para aquilo que marca a sua deficiência, mas que se olhe nos olhos da pessoa quando se dirigir a ela. Devemos olhar para essa pessoa assim como olhamos para as pessoas sem deficiência. Não é nem olhar demais, mas também não é desviar o olhar como se a pessoa não estivesse ali, por medo de ser invasivo ou de estar agindo com falta de respeito. Devemos considerar que o olhar sugere uma ampla produção de interação entre quem olha e entre quem é olhado. Mas é apenas com a reflexão e com atitudes práticas de empatia que podemos alterar um pouco esse cenário. Lentamente podemos apagar a imagem do que seria o corpo perfeito, reconhecendo ali uma pessoa, um sujeito e um cidadão. O convívio com pessoas com deficiência revela um vastíssimo campo de possibilidade de significar a condição humana. Quando uma pessoa com deficiência sai à rua, isso é um ato político. Ela está dando visibilidade à variabilidade corporal e funcional das pessoas. E se por um lado devemos lutar pela formulação de políticas públicas e de recursos financeiros que deem apoio médico para as pessoas com deficiência que procuram tratamento, devemos considerar também que muitas das deficiências não têm cura, e por isso precisamos nos policiar para não confundir deficiência com doença. Com esse engano, acaba reforçando a ideia de que para inserir uma pessoa com deficiência é preciso curá-la ou normalizá-la. E esse tipo de pensamento tem impacto direto na vida das pessoas, na medida em que podem reafirmar estereótipos, preconceitos e uma desvalorização da deficiência. A deficiência é uma condição inerente ao ser humano, ou seja, ser deficiente significa vivenciar um dos muitos possíveis modos de vida. Isso ainda é mais importante em uma sociedade que busca tanto atingir um padrão de corpo perfeito. A questão da deficiência não é um processo meramente corporal. Ela é mais uma questão social e cultural, que define e determina as variações corporais como inferiores, incompletas ou passíveis de reparação e de reabilitação. O modelo médico possui exatamente esse ponto de vista, a de que o corpo com lesão precisa de intervenção, de correção, para enquadrar isso num ideal construído socialmente. Por outro lado, o modelo social propõe que a opressão vivida por esse corpo com lesão é consequência da falta de habilidade da sociedade
em acolher a diversidade dos corpos. Ou seja, mais importante do que valorizar a superação da deficiência é valorizar as condições igualitárias de inserção e de participação das pessoas com deficiência. E a gente precisa lembrar que muitas vezes a cura que eles querem é a cura do preconceito. Mas eu acho que a linha é essa, sabe? É educar, é mostrar para os filhos que mesmo que hajam diferença entre as pessoas, explicar para eles que está tudo bem, mesmo assim todos nós fazemos parte da sociedade. Então, para não ter esse preconceito, hoje as pessoas me veem na rua, elas me olham porque elas me conhecem, como a pequena Lô. Mas antes, sempre desde criança, a partir do momento que eu comecei a andar de muleta e de cadeira de rodas, as pessoas têm vários olhares, tem aquele olhar que é de dó, tem o olhar curioso, que é a maioria das pessoas, e mostrar que podemos sim ser felizes, mesmo com a nossa condição física, podemos sim realizar sonhos, correr atrás dos objetivos, enfim, ser quem nós queremos ser. Yes, I can, suddenly, yes, I can. Gee, I'm afraid to go on has turned into, yes, I can. Take a look, what do you see? 133 pounds of confidence, me. Got the feeling I can do anything, yes, I can. Something that sings in my blood is telling me, yes, I can. I was just born today, I can go all the way, yes, I can. 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 Hey, yes, I can. No, you can't. Yes, I can! Are you ready? I can climb Everest. Yes, I can. I can fight here all night and never rest. Yes, I can. I was just born today. I can go all the way. Yes, I can. Após esse vídeo, eu gostaria de saber de você. O que você sentiu ao ver esse vídeo? O que você sentiu ao olhar as potencialidades de cada pessoa demonstradas nesse vídeo? Ao ver esse vídeo, como você percebe uma pessoa com deficiência? Já vimos barreiras, obstáculos ao longo da história. Neste vídeo, vimos também que existem inúmeras possibilidades, mesmo com limitações, principalmente limitações físicas. Nós podemos também perceber quantas pessoas
sem nenhuma limitação não consegue desenvolver metade das coisas apresentadas por pessoas neste vídeo. Entendemos ainda que a deficiência, para muitos, estão ligadas a um fator de pena, digamos assim, a um extremo diferente, a uma impossibilidade. Nós estamos tão ligados a uma normalidade formatada que tapamos a visão do que traz esse vídeo do Yes, I Can. Sim, podemos. Sim, eu posso. E mediante a várias situações, a várias pessoas que falam que não se pode, ainda assim, parte das oportunidades que nos trazem, parte do querer, junto com essas oportunidades, parte de você entender que aquele outro, com aquela limitação física, não é, vou colocar uma palavra assim meio estranha, mas não é nenhum extraterrestre. Sim, ele pode. Ele pode voar, ele pode correr, ele pode nadar, ele pode jogar basquetebol, ele pode jogar futebol, mesmo tendo limitações auditivas. Quem se limita não conhece o seu potencial. Às vezes somos cegos intelectuais porque escolhemos não se informar, porque preocupamos muito com o grande e não nos atentamos com os pequenos detalhes. Qual é a imagem que você tem ao ver uma pessoa com deficiência? Nós não queremos terminar o nosso trabalho hoje com uma conclusão, pois queremos que você, que assistiu esse trabalho, aprofunde mais, se permita mais a estudar, a pesquisar e a entender. Porque é muito importante, se realmente quiser ver como as pessoas são, o que precisa fazer é olhar.